Oi pessoal, eu sou a Débora Ladinho, eu sou professora de História, eu já fui para Paris 4 vezes e essas são as coisas que eu recomendo você fazer lá. Decidi fazer esse vídeo, eu pensei que eu queria fazer algo diferente, justamente porque tem muita gente que faz vídeos de roteiros de Paris, dicas de viagem, esse tipo de conteúdo que eu mesma adoro e consumo. Mas eu quero dar um ponto de vista diferente, o meu ponto de vista como professora de história. Então, se você gosta de história, se você gosta de museu, se você gosta de cultura, eu vou passar aqui as coisas que eu gosto de fazer, os museus que eu já fui, as atividades que eu já fiz, para aprender um pouco mais nessa cidade tão maravilhosa que tem tanto a oferecer. Como vai funcionar esse vídeo? Eu vou contar pra vocês todos os museus, todas as atividades que tem, que eu já fiz na cidade e vou falar sobre elas, pra você, de acordo com o seu perfil, ver o que você gostaria mais de fazer, o que você se encaixa, o que você acha interessante. A minha atividade favorita são os museus, obviamente, mas eu dividi os museus em várias categorias. Museus de arte, museus de história, museus para quem é obcecado com a Revolução Francesa, assim como eu, e museus, atividades históricas que são diferentonas. Então, visitar cemitério, visitar catacumba, dançar forró na beira do Rio Sena. Sim, é possível fazer isso também. O que eu recomendo pra você é, pega o seu Google Maps, marca, faz uma lista, marca todos esses lugares pra quando você de fato for na cidade, pra quando você for visitar a cidade, você vê, nossa, eu tô no Museu do Louvre, o Jardim das Tulherias é logo aqui ao lado, vamos dar uma passada no jardim, sabe? Porque aí você acaba vendo pontos que são próximos uns dos outros, porque nem todos você precisa reservar com antecedência. Inclusive, eu vou dar pra vocês recomendações caso você, nossa, não conseguir reservar o Louvre, muito concorrido. Tem outros museus, tem outros lugares que dá pra você ir. Já vou começar com uma coisa muito diferente, que são cinemas. Saiu recentemente, pessoal, um artigo de uma revista americana com os 50 cinemas mais bonitos do mundo. E 4 deles, inclusive o primeiro lugar, estão em Paris. Então eu achei isso interessante. Eu passei na frente de todos, eu visitei, mas eu acabei não assistindo filmes lá porque eu não tinha tanto tempo assim. O primeiro, que foi eleito o cinema mais bonito do mundo, é um cinema chamado Gran Rex. Ele é um cinema que, inclusive, aparentemente fazem festas nele de vez em quando, então olha a programação. Tem a sala histórica, que é a sala premiada como a sala de cinema mais bonita do mundo, que dá pra você reservar de assistir um filme lá. E também tem 2 museus que foram eleitos dos mais bonitos do mundo, que são na mesma rua um do outro, que é o Cinema do Panteão. Esse Cinema do Panteão, ele é do lado do Panteão, né, que a gente vai falar sobre ele depois, e ele é muito legal, só que ele tem uma loja ao lado que, se você é fã de cinema, você vai encontrar muitas coisas lá incríveis. Então você vai encontrar pôsteres antigos, livros sobre diretores de cinema, coisas difíceis de achar em outros lugares. Então, se você gosta de cinema, vale a pena passar na lojinha. E do lado do Cinema do Panteão também tem um cinema chamado Le Champeau, que ao lado desse cinema tem um bar chamado Le Reflet, que é um bar onde o Tarantino vai tomar uma bebida toda vez que ele vai para Paris. Então, se você gosta dos filmes do Tarantino, você pode tomar um drink no mesmo local onde o Tarantino vai tomar drink toda vez que ele viaja para a cidade. Além disso, também tem um cinema chamado Estúdio 28, que também está nessa lista dos 50 cinemas mais bonitos do mundo. Agora, outra dica que eu não posso deixar de dar pra vocês, a Torre Eiffel. Quais são os melhores lugares pra você ver a Torre Eiffel? Se você nunca foi pra Paris, você vai reparar quando você chegar lá. A Torre Eiffel, ela é muito grande, né? Ela é do tamanho de um prédio. E na cidade de Paris existe uma lei que os prédios, eles não podem ter mais do que, se eu não me engano, 4 ou 5 andares. Então, os prédios são baixinhos. Então, por isso, a gente consegue ver a Torre Eiffel desde muito longe. Se você quiser tirar uma boa foto com a Torre Eiffel, tem vários lugares que dá pra você ir. O mais famoso deles é o Trocadeiro. Inclusive, eu gosto, quando eu fui no Trocadeiro pela primeira vez, a única coisa que eu conseguia pensar é que foi lá que o Hitler tirou foto quando ele ocupou Paris em 1942 ou 3, se eu não me engano. E também tem o Champ de Mars. O Champ de Mars, ou Campo de Marte, é literalmente um gramado enorme, maravilhoso, que tem perto da Torre Eiffel, onde você pode fazer um piquenique, você pode sentar, você pode descansar. E se chama Campo de Marte, Marte, que é o deus da guerra, né, da Grécia Antiga, justamente porque lá já aconteceram várias batalhas. Inclusive, se você chegar cedo em qualquer um desses lugares, se você chegar antes das 9, até mesmo antes das 8 da manhã, você vai ter a Torre Eiffel só pra você. E eu tô falando isso, pessoal, porque eu gravei mais de 2 horas de vídeo aula de Revolução Francesa na frente da Torre Eiffel às 7 horas da manhã, e vocês podem ver, gente, não tem ninguém. Se você for nesse mesmo lugar meio-dia, 6
700 pessoas por metro quadrado. Outra rua famosa para tirar foto com a torre é a Rue de l'Université, que tem essa vista belíssima que tá super viralizada no TikTok. Também tem a Avenue de New York, a Avenida Nova York, que você também tem uma bela vista. Tem um restaurante chamado Bambino, que eu não fui lá, pessoal, mas pelo que eu li na internet, ele tem preços que são melhores e que dá pra você ver a torre. Também dá pra você ver ela do topo da Galeria Lafayette e também do topo do Pompidou, Museu de Arte, mas você vai ver ela mais de longe, ok? E também, se você fizer um passeio de barco pelo Rio Sena, você vai ter uma vista maravilhosa, igual esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela. Esses passeios de barco, pessoal, eles custam em média 10, 15 euros, não é caro e é bem legal, porque você vê Paris do ponto de vista do Rio. Eu, inclusive, quando fiz esse passeio, fiquei só lembrando da cena do Ratatouille, né, que ele rouba os papéis e sai fugindo pela beirada do rio. É memorável. E antes de entrar no assunto principal, que são os museus, vamos falar das igrejas, tá? Em Paris tem 3 igrejas que eu acho maravilhosas, que vale a pena a visita, que são a igreja de Notre Dame, né, que é a mais famosa de todas, ela é maravilhosa. E observação, a igreja de Notre Dame é gratuita de ser visitada. Então, na frente sempre tem uma fila muito grande, mas essa fila é só para passar pelo detector de metais. Então, pode pegar essa fila, que ela é muito rápida. Eu recentemente fiz um intercâmbio, que eu passei um mês morando em Paris, eu tava tendo aula, né, tava fazendo curso perto da Notre Dame. A gente ia na hora do recreio, porque aquela fila corre muito rápido. Então, todos os dias que eu fui, eu cronometrei. Eu nunca levei mais do que 8 minutos na fila. Mesmo sendo grande, como é uma fila só para passar no detector, é bem de boa de ir. Mas se você quiser, também tem como reservar um horário. Agora, outra igreja que você necessariamente precisa reservar, porque ela tá sempre esgotada, é a Sainte-Chapelle. A Sainte-Chapelle, pessoal, ela é uma igreja maravilhosa, cheia de vitrais, assim, ó, um escândalo de igreja, só que ela tá sempre reservada. Tanto que eu fui lá para Paris 4 vezes, só uma vez eu consegui ingresso para Sainte-Chapelle. E outra igreja que também é muito bonita, é gratuita para entrar e a fila corre muito rápido, é a Sacré-Cœur, que é a igreja que fica lá no bairro Montmartre, né? Aquela igreja que fica no topo. Eu confesso que eu acho ela mais bonita por fora do que por dentro. A vista, inclusive, que você tem lá no topo da montanha é maravilhosa, mas como é de graça, se você estiver lá, entra também e aproveite. Agora, vamos ao que me interessa. Se você, assim como eu, é obcecado pela Revolução Francesa, quais são os museus, quais são os passeios que você tem que fazer quando você for em Paris? O centro da Revolução Francesa, né? Então, se você, assim como eu, é obcecado, você vai começar a sua viagem fazendo um walking tour, um tour caminhado pelos locais da Revolução Francesa. Esses tours, pessoal, você consegue eles gratuitos, tá? Tem muitos tours que são gratuitos que você encontra no Get Your Guide, no Civitatis, no Walking Tours, tem um site que chama Walking Tours mesmo, que são guias que eles não cobram nada, mas no final, de acordo com o que você achar da palestrinha deles, você dá uma gorjeta. Então vale muito a pena você fazer o tour caminhado, tem inglês, tem francês, tem espanhol, você escolhe a língua. E aí você vai caminhar a pé, você não vai ter que entrar em nenhum lugar, mas o guia vai te explicar bonitinho. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Já é uma forma muito legal de se localizar na cidade. E esse walking tour, ele passa na frente de locais que não dá pra gente entrar. Então, por exemplo, o Hotel de Ville, né, a prefeitura antiga, onde na frente tinha guilhotina, aquela coisa toda, não dá pra gente entrar, mas a gente fica do lado de fora e o guia explica tudo. Então esse walking tour, se você gosta muito de história, é imperdível, eu gostei muito de fazer. Outro museu que, se você gosta da Revolução Francesa, você é obrigado a ir, é a Conciergerie. Todo mundo que vai em Paris passa na frente da Conciergerie sem saber. A Conciergerie é esse prédio enorme que era um castelo na época medieval, era um castelo para os reis franceses, que depois virou uma casa de administração pública. E foi lá, pessoal, que durante a Revolução Francesa teve o Tribunal Revolucionário. Então era lá que eram julgadas as pessoas. Galera, claro que muita coisa mudou desde a Revolução Francesa, mas só para vocês terem uma ideia. A entrada é aqui, ok? Onde eu tô apontando, onde nós descemos. Então o prisioneiro, ele percorria todo esse corredor. Isso aqui hoje virou uma loja de souvenir, mas ele percorria isso tudo aqui. E vocês estão vendo ali no fundo, ó, a prisão. Lá que a Maria Antonieta ficou presa antes dela ser guilhotinada. E aqui, ó, uma simulação. Era um quarto simples, gente, que não tinha nenhuma porta para dar privacidade a ela. Ela realmente foi tratada como uma pessoa normal. Para quem morava em Versalhes, imagina que não foi para ela, né? Dormir numa cela de prisão. O
Robespierre, líder da Revolução Francesa, ficou preso lá. Ó, pessoal, acabamos de subir as escadas e aqui já vemos algumas portas de celas. Tudo fechado com grade. Gostaria de lembrar vocês, pessoal, que aqui sempre foi uma prisão, tá? Mesmo na época de absolutismo, mesmo antes da Revolução. Se você tem criança também, lá eles têm uns tablets para você fazer uma visita interativa, você tem que encontrar tesouros no tablet, e se você encontra os tesouros, você ganha um prêmio no final. Outro museu que eu não vejo as pessoas falando, e se você gosta da Revolução, pelo amor de Deus, você precisa ir, é o Museu Carnavalet. É um museu gratuito sobre a história da cidade de Paris. Se você tiver com pouco tempo, vai direto pro quarto andar, que o quarto andar é só sobre a Revolução Francesa. Gente, tem a cadeira onde o Voltaire, o cara do iluminismo, trabalhava. Tem sapato da Maria Antonieta. Pausa na aula, porque eu estou do lado da declaração, literalmente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vejam, pessoal, no detalhe, ó. Août, que é agosto em francês, agosto de 1789, isso aqui foi aceito pelo rei. E aí vemos aqui, ó, artigo 1º, artigo 1º. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Nenhuma distinção social pode ser feita. E aqui, ó, vejam no meio aqui, ó, aquela touquinha clássica dos sans-culottes. Quando eu subi o elevador, saí e dei de cara com a declaração, eu chorei. Esse mapa mostra como que era a Bastilha antes, em comparação com a Praça da Bastilha que nós visitamos hoje. Veja bem, antes era assim, né? A Bastilha, aqui, ó, a Bastilha e uma área verde. E atualmente, onde ficava a Bastilha, vejam bem, o monumento aqui, agora a área da praça que temos hoje, né, que são as ruas. Então, temos as ruas aqui ao lado e o monumento. O monumento é onde ficava a beiradinha da Bastilha, mas ela se espichava, onde hoje nós temos ruas e cruzamentos. Outro lugar rapidinho de você visitar é também a Praça da Bastilha, né? A Bastilha, obviamente, foi derrubada na Revolução Francesa, hoje não existe mais. Mas no local onde ela existia, hoje tem uma praça, que é uma praça bem simples, você passa por ela, é bem bonita pra você tirar uma foto, uma visita super rapidinha, mas se você também é obcecado pela Revolução, vale a pena passar por lá. E outro museu maravilhoso que é ao lado da Torre Eiffel é o Invalides, o Hotel des Invalides, que é literalmente o local onde o Napoleão foi enterrado. Essas coisas pertenceram ao Napoleão, tá? Quando ele era cônsul. Aqui temos simplesmente um cavalo taxidermado, sei lá como fala, sabe? Tipo assim, literalmente o cavalo do Napoleão. Um dos cavalos do Napoleão. Tipo assim, esqueço como que fala quando faz empalhado. Então lá, como era um antigo quartel, né, para mais de 2.000 soldados, tem um museu gigante sobre a história das guerras, tem muitas armas, e também tem a tumba do Napoleão, que é, gente, é gigante, é um negócio assim, ó, monstruoso, e é lá do lado, literalmente ao lado da Torre Eiffel, então vale muito a pena visitar. Se você gosta de Revolução Francesa, Napoleão, essas coisas todas, pode ir lá que você vai ficar muito feliz. Último lugar que é imperdível para absolutamente todo mundo, que é o Palácio de Versalhes. Gente, a primeira vez que eu fui para Versalhes, eu chorava porque eu não sabia colocar em palavras, gente, tudo que eu passei anos estudando, ensinando para as pessoas, eu tava vendo na minha frente. Gente, o palácio é maravilhoso. Reserve com antecedência e, se possível, pega os primeiros horários da manhã, tá? Porque fica muito cheio de turistas, mas dá para sobreviver, não se preocupa, mesmo cheio de excursão e tudo mais, dá para visitar tudo. Os jardins são muito grandes, então no jardim não fica amontoado de gente, é bem tranquilo. Eu achei até pequeno, vou ser sincera com vocês, tá? Bem simples o quarto da Maria Antonieta. Ela quis esse quarto pra ficar perto dos filhos, ela era uma mãe muito atenciosa. Na época, pessoal, não era comum que as mães mães da nobreza, criassem os seus próprios filhos. Então a Maria Antonieta teve esse diferencial, né? Que ela era uma mãe muito atenciosa com as crianças e ela pediu pra ter esse quarto para poder ficar perto dos filhos. E na época, gente, outra curiosidade, os casais tinham os seus quartos.
separados. Tinha o quarto do rei e o quarto da rainha. Se eu não me engano, até hoje, lá na monarquia inglesa, eles mantêm isso. Então, eles não dormem junto, não. Se é pra transar, tem um quarto pra isso e é isso. E se você é obcecado pela Revolução Francesa, assim como eu, não esqueça também de ir pra sala do jogo da pela, que é ao lado do palácio. Você tem que andar um pouquinho, tá? Saindo do palácio, você vê uma sala que é grátis, tá? Então, mesmo se você não foi no castelo, você pode ir lá, que é justamente a sala de jogo, né? A sala de tênis, onde os revolucionários fizeram a Assembleia Constituinte, né? Eu não sei se você se lembra disso, mas o rei convocou os estados para fazer uma reunião, o rei dissolveu essa reunião e a galera falou: eu não vou sair daqui até a França ter uma constituição, chega de autoritarismo, e eles fizeram isso tudo nessa sala, nessa quadra, justamente porque o rei expulsou eles do castelo, então eles foram e ocuparam a quadra onde o rei jogava pela, que é um jogo tipo tênis. E agora, pessoal, vamos falar de museu de arte, e eu vou ser polêmica, porque eu vou dar sugestões caso você não possa ou queira ir no Museu do Louvre, tá? Óbvio, o museu mais famoso de Paris é o Museu do Louvre, que foi literalmente feito pelo Napoleão, um dos maiores museus do mundo, enorme, gigantesco, maravilhoso, maravilhoso. Imperdível? Sim. Porém, se você não conseguir reservar o ingresso, se a fila estiver louca, se você não tiver tempo, não se preocupa que eu vou recomendar outros museus tão lindos quanto, tá? O Museu do Louvre, pessoal, é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ir, não perca a Liberdade Guiando o Povo. A Morte do Marat, né, que são obras da Revolução Francesa maravilhosas. Muitas estátuas do Antino, o namorado do Adriano, imperador romano, que eu, Débora, tanto amo. Não recomendo pegar a fila pra ver a Mona Lisa, tá, gente? Vê ela de lado, vê ela de longe, porque não vale a pena você perder 1 hora do seu dia pra tirar uma selfie com uma pintura. Olha, gente, aqui nós temos 3 Leonardo da Vinci. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é a Virgem com a criança no rochedo. Ele está bem amarelado, né? Provavelmente, sei lá, precisa de restauração, alguma coisa assim, né? Antigamente, por causa das velas, acaba se escurecendo as pinturas. Maravilhosa. A Dama de Milão. Uma dama da corte de Milão. E aqui Santa Ana, Virgem Maria e Jesus. Sempre que tem criança com ovelha, Jesus. Minha dica é, dá pra você gastar o dia inteiro no Louvre. Se você não tiver o dia inteiro, você pesquisa antes quais são as obras que você quer ir e você vai direto nelas, tá? Porque se você deixar, você vai ficar o dia inteiro lá. Eu recomendo passar o dia inteiro lá. Se você tiver o tempo, passe o dia inteiro no Louvre, gaste um dia só com isso, que você não vai se arrepender. Mas também dá pra passar metade de um dia se você não tiver tempo, tá? E a minha dica também, pessoal, pra você não pegar aquela fila enorme na frente da pirâmide, entra pela entrada do metrô, tá? Então você para na Pirâmides, né, na pirâmide, e você vai ver, você vai sair literalmente, se você sair do metrô direto lá, você consegue entrar embaixo da pirâmide, né? Então você pega muito menos fila. Mas o governo da França vai fazer algumas reformas, né? Porque é meio caótico atualmente a forma de entrar no Louvre, né? Porque é muito lotado, é muito caótico. Então eu entendo, tipo assim, eu não deixaria de ver o Louvre, mas eu entendo quem tem fobia social, quem tem claustrofobia da ideia de visitar o Louvre, porque é um museu muito cheio. Débora, não vou visitar o Louvre, não tenho tempo para visitar o Louvre. Vai no Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay, pessoal, é um museu maravilhoso, lindo. Ele é um museu de arte, que era numa antiga estação de trem, onde inclusive chegaram os soldados, os refugiados dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então dá pra você ver pela arquitetura que aquilo era uma estação de trem, né? Muito bonito. E lá tem obras icônicas. Então, se você quer ver grandes obras, mas não quer se submeter à fila, à espera do Louvre, vai no Museu d'Orsay, porque lá você vai ver muitas obras do Van Gogh, você vai ver Renoir, você vai ver Toulouse-Lautrec, você vai ver um tanto de artistas icônicos. Outro museu que quem vai ama, eu adorei, e é bem pequenininho, mas tem que reservar com antecedência porque tá sempre esgotado, é o Museu Orangerie, que é justamente o museu que tem as obras
obras do Monet, ok? Então é um museu bem curtinho, mas ele tem todas as obras completas do Monet. Outro museu de arte que também é bem pequeno, mas é muito bonito, é a Bourse de Commerce. A Bourse de Commerce era um palácio, já morou rainha da França lá e tal, a Catarina de Médici já morou lá, e o prédio é muito bonito. Então, se você tiver tempo, não é imperdível, mas é um prédio muito bonito, você com certeza vai tirar fotos maravilhosas, então vale a pena se você tiver mais tempo para explorar a cidade. Outro lugar para você também ir só se der tempo é o 59 Rivoli. Tem uma rua em Paris que foi inclusive feita pelo Napoleão, tá? Que é a Rua Rivoli. Essa Rua Rivoli é maravilhosa para quem quer fazer compras. Lá tem todas as lojas famosas, né? Tem Zara, tem Uniqlo, tem Sephora, tem tudo isso. Então, se você quiser fazer compras, vai na Rua Rivoli que você vai encontrar tudo. É perto do Louvre, é perto de tudo. Nessa rua também tem um local que chama 59 Rivoli. É um ateliê, pessoal. É um prédio de 4 andares. A entrada é grátis e lá tem vários ateliês de artistas. Então, os artistas estão trabalhando e a gente vai passando, observando, você pode comprar as obras deles e você pode só ver. E é um passeio gratuito. Não é imperdível, mas se você tiver tempo, eu tenho certeza que você vai gostar. Outro museu também que é lindo, mas não é todo mundo que gosta, é o Pompidou. Ele é um museu de arte moderna. Então, não é todo mundo que gosta, né? Se você gosta de obras abstratas, essa coisa assim, você vai gostar muito. É um museu maravilhoso, é um museu super moderno e tal, mas nem todo mundo gosta de arte moderna. E pra finalizar, um museu que eu só fui na 4ª vez que eu fui pra Paris, que é o Museu Rodin. O Museu Rodin é o museu das obras do escultor Rodin. Lá, inclusive, tem alguns quadros do Van Gogh, é bem bonito e tem um jardim maravilhoso, cheio de esculturas, cheio de estátuas. O pensador tá lá. E é isso, você vê. Se você gosta muito de estátuas, se você gosta muito da obra do Rodin, você vai com certeza. Se você não liga tanto, dê prioridade para os outros museus. E agora vamos falar de museu de história. Tenho 3 recomendações de alguns museus que nem todo mundo fala sobre eles. O primeiro deles, galera, é o Museu de Cluny, ou o Museu Nacional da Idade Média. É literalmente um museu sobre a história da Idade Média. Eu, Débora, gostei bastante porque essas coisas me interessam. Se te interessar também, eu tenho certeza que você vai gostar. O prédio é muito bonito, tem muitas obras lindas lá, tapeçarias. Outro lugar que muita gente passa na frente, tira foto e não entra é o Panteão. Gente, o Panteão é literalmente, assim, do lado de fora já é escandaloso. Do lado de dentro, gente, é um labirinto de tumba de gente famosa. É muito legal, pessoal. Então, dá pra você ver a tumba do Voltaire, dá pra você ver a tumba do Braille, o cara que fez o sistema para os cegos lerem. Então, assim, tem muitas tumbas de pessoas incríveis da história. É um labirinto, então é uma coisa meio Indiana Jones. E do lado do Panteão também tem o Jardim de Luxemburgo, que é um jardim lindo. Então, recomendo bastante essa região também. E outro museu de história que eu gostei muito, que eu nunca tinha ouvido falar, eu passei na frente, entrei e me apaixonei, é o Instituto do Mundo Árabe. O Instituto do Mundo Árabe, pessoal, é um prédio que é maravilhoso e dentro tem várias exposições. Quando eu fui, pessoal, eu vi uma exposição de tesouros salvos de Gaza, que iam para um museu em Gaza, e esse museu obviamente não aconteceu. Eu vi uma exposição sobre a Cleópatra, pessoal, com artefatos. Gente, eu passei mais de 3 horas só na exposição da Cleópatra. E lá também tem várias exposições sobre caligrafia árabe, história dos povos árabes. Se isso te interessa, pode ir sem medo. Mas, se não é a sua prioridade, né, você faz o seu roteiro, amiga. E vamos para a categoria das coisas diferentonas, tá? Alguns rolês diferentes que você pode fazer se você for em Paris. Se você gosta de um turismo um pouco macabro, você pode ir no cemitério do Père Lachaise. O cemitério do Père Lachaise é o cemitério mais famoso do mundo, se eu não me engano é um dos maiores do mundo. Tem várias pessoas importantes que foram enterradas lá. Então você pode ver a tumba do Jim Morrison, né, cantor de rock, você pode ver a tumba do Amedeo Modigliani, da Edith Piaf, que é uma cantora famosa francesa. E pra quem é espírita, vá lá no cemitério, porque lá tem a tumba do Allan Kardec, tá? E tem muita gente, se eu não me engano, tem uma coisa que se você fez algum pedido para o Allan e esse pedido se realizou, você tem que levar uma flor, uma coisa. Outro passeio também que eu achei extraordinário e tem que reservar com antecedência porque sempre esgota, são as catacumbas. São 400 quilômetros de catacumbas. Então, é um passeio que ele é um pouco cansativo, não porque você anda 400 quilômetros, né? Mas porque você desce o equivalente, você desce e sobe o equivalente a 6 andares de escada, porque as catacumbas são subterrâneas, tá? Então, você desce bastante, lá embaixo é um pouco frio, né? Porque você tá 6 andares abaixo da terra. Então, ele é um desafio físico, mas assim, gente, sou sedentária, tava de calça jeans e fiz tranquilo, tá? Agora, outro passeio que tecnicamente não é macabro, mas eu achei macabro, é o Museu de Art Forain, que é o Museu de Artes Forenses, digamos assim.
nada mais é do que um antigo circo, se eu não me engano, um parque de diversões do século XIX que tá em funcionamento. E ele é meio macabro, sabe? Ele é meio umas vibes esquisitas, assim. Só que ele é um parque de diversões. Então dá pra você fazer tudo que tem em um parque de diversões. Inclusive, quando eu fui lá, tava tendo um show de capoeira. Tinha brasileiros fazendo capoeira lá. Então é super legal. E tem essa vibe, assim, meio filme de terror, sabe? Só que tava cheio de criança, tá? É um rolê familiar. Dá pra você levar suas crianças, dá pra você levar seus filhos. Mas é um antigo circo, né? Então tem essa vibe mais antiga. Eu gostei bastante. E se você gosta dessa vibe, você vai se divertir também. Outro lugar muito bonito pra você visitar é a Ópera Garnier, tá? Se você tiver a oportunidade de ir no espetáculo lá, melhor ainda. Mas os ingressos são tipo 200 euros. Eu só fiz a visita mesmo. A Ópera Garnier é uma ópera que também é um teatro, né? É um teatro maravilhoso. Se você for bailarina, você precisa ir lá, porque a lojinha é simplesmente assim, gente, eu tive dificuldade de não entrar em dívidas e eu não sou bailarina, tá? Recomendo que você reserve com antecedência, tá? Porque fica cheio. Eu peguei uma certa fila pra entrar, mas deu tudo certo. Outro ponto turístico que muita gente vai visitar é o Moulin Rouge. Gente, eu fui no Moulin Rouge, mas sabe por quê? Porque tava tendo uma festa de funk brasileiro no Moulin Rouge. Sim, o Moulin Rouge, aquele cabaré antigo, né, o local de festa antigo, ainda faz festas até hoje. Então a minha recomendação não é que você vá lá fazer um passeio turístico. A minha recomendação é que você veja se durante a sua viagem vai ter alguma festa lá. Porque essas festas não são caras. Na época eu acho que eu paguei 15, 20 euros pra entrar na festa. Foi super legal, literalmente uma festa brasileira, cheia de brasileiros, me diverti horrores. E foi dentro de um lugar histórico. E outra coisa, por que não dançar um forrozinho em Paris? Quando eu fui pra Paris pela primeira vez, eu descobri esse negócio. Perto do Mundo Árabe, né, perto do Instituto do Mundo Árabe, tem uma parte do Rio que eles fazem dança lá. As pessoas fazem aula de dança, vão dançar lá. É a Esplanada do Quai. É uma parte do Rio Sena que tem uma lateral com vários espaços que as pessoas fazem aula de dança. E gente de todas as idades, pessoal. Eu dancei forró com um idoso francês de 85 anos. Fiz amizade com ele. Ele me mandou um tanto de folheto mostrando que tem muitos brasileiros que moram na França que dão aula de forró, que dão aula de salsa, que dão aula de samba, que fazem um tanto de coisa. Então, mesmo que você não saiba dançar, tem muita gente lá que tá lá pra te ensinar a dançar. É tudo de graça e tem pessoas de todas as idades. Outro rolê aleatório que você pode fazer em Paris é comprar skincare. Tem uma farmácia que chama City Pharma. Essa farmácia vai tanto brasileiro que eles aceitam Pix. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Dentro daquela farmácia é guerra, tá? Parece um cenário apocalíptico. Você tem que lutar pela sua vida. Se você tiver claustrofobia, não vá àquela farmácia. Mas os preços são preços imbatíveis. Eu comprei literalmente os meus cremes da La Roche, que aqui no Brasil custa R$120 o pote de 100, eu comprei lá por 8 euros. Por R$50, né? E também a gente tem o clássico, né? Que é a Champs-Élysées, o Arco do Triunfo e a Galeria Lafayette. Eu, Débora, não gosto desse rolê. Por quê? Todo mundo fica falando, é porque a Galeria Lafayette é um prédio antigo, é um prédio histórico, tem uma história super legal. Ok. Só que, gente, você não vai comprar nada lá dentro, porque lá tudo é muito caro. A não ser que você queira comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Aí, ó, um beijo pra você, meu amor. Só que nós, pessoas normais, a gente só vai ver e não vai comprar nada. Então, se você quiser comprar coisas, vai na Rua Rivoli, que lá vai ter Zara, vai ter essas lojas que a gente gosta, que tem preços normais. E a Galeria Lafayette, você vai só pra você ir no topo e ter uma vista da Torre Eiffel. Eu, Débora, não acho nada demais. Agora, se você gosta de aventura, a gente tem 2 parques de diversão perto de Paris que são maravilhosos. A Disney e o Parque Asterix. A Disney, pessoal, é um passeio maravilhoso. Eu fui uma vez e é pra ir uma vez mesmo, né? Porque o ingresso é muito caro. E eu vou te dizer só uma coisa. A Disney, ela é fácil de chegar porque tem metrô que vai direto pra lá. Então não precisa comprar transfer, essas coisas, porque o metrô é super fácil de pegar. E tem 2 parques da Disney em Paris. Só que os 2 são pequenos, então dá pra você ver os 2 no mesmo dia. Fui sozinha e aproveitei demais. Consegui em todas as montanhas russas. Gostei muito. Lá tem um diferencial que lá tem o castelo da Bela Adormecida, só que lá você pode entrar no castelo. E por dentro, gente, o castelo é mágico, é lindo. Tem o labirinto da Alice no País das Maravilhas pra você se perder. Tem coisa do Ratatouille, porque o Ratatouille é francês, né, gente? Então lá tem todo a
vila do Ratatouille, tem o restaurante do Ratatouille, gente, é lindo demais. Agora, se você quiser ter diversão, ir num parque de diversão, ir em montanha-russa e pagar pouco, vai no Parque Asterix. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem o Asterix e Obelix, né, que é um quadrinho que também virou filme, virou série francês, que conta a história dos povos, né, que foram conquistados pelos romanos. Então, o Império Romano é o vilão do Asterix e Obelix. E, gente, é maravilhoso. Eles são da Gália, que é a França antes da dominação romana. Então, é um quadrinho que tem um plano de fundo histórico. Se você gosta de história, mesmo que você não tenha lido Asterix e Obelix, pode ir lá. Porque o parque, como o tema dele é esse, o parque é dividido em civilizações. Então, tem o Antigo Egito, tem a Antiga Grécia, tem a Antiga Roma, tem um coliseu em miniatura lá, gente. É muito fofo. E o ingresso é acessível, tá? O ingresso, quando eu fui, eu paguei, se eu não me engano, 50 euros, tá? Então, assim, o equivalente a, tipo, 300 reais pra você passar o dia brincando, montanhas russas, as comidas lá têm um preço muito mais acessível do que na Disney e as montanhas russas são muito mais radicais. Vai no Parque Asterix que você vai aproveitar. E agora, pra finalizar esse vídeo, vou dar dicas de cidades pra você visitar, que dá pra você ir e voltar no mesmo dia, que você não vai precisar se hospedar nesses locais, tá? Pra começar, se você for pra Paris fora do inverno, porque no inverno fica fechado, você precisa ir pra casa do Monet. Giverny, pessoal, tem a casa do Monet, onde ele morou, e tem o jardim, pessoal, o jardim que ele mesmo fazia, com milhares de plantas diferentes, que dá pra você ver claramente a inspiração das pinturas dele. Um monte de gente faz pedido de casamento lá, super romântico. Fui sozinha também, mas tudo bem, não tem problema. Outro passeio imperdível também, se você gosta de arte, Gente, as pessoas não conhecem esse passeio, eu fico indignada. É uma cidade chamada Auvers-sur-Oise. Ó, gente, aqui tem a casa onde o Vicente Van Gogh, né, viveu e morreu. Mas aqui embaixo é um restaurante. Eles mantêm o restaurante como era naquela época, decoração e tal. Eles mantêm. E o Van Gogh, ele falou numa carta que todos os dias ele toma um remédio para depressão, que é tomar um vinho e comer um pãozinho. E aí, por causa disso, o restaurante deixa sempre aqui a postos, sempre está do lado de fora do restaurante a garrafa de vinho. Se o Vicente quiser voltar, né, pra tomar um golinho, tá aqui pra ele. Nessa cidade, pessoal, tem o menor museu do mundo, que é o quarto de 2 metros, o quarto minúsculo, onde o Van Gogh se matou. E como o Van Gogh não estava muito bem da cabeça, né, nos últimos dias dele, nessa cidade o Van Gogh fez mais de 70 pinturas. E a cidade é muito pequena, você faz tudo a pé, Quando você chega na cidade, você chega na estação, você pega um mapa lá na estação e o mapa te fala exatamente em quais regiões você tem que ir para você ver o cenário das pinturas. E ao lado da paisagem, você vê exatamente uma imagem mostrando a pintura que o Van Gogh fez inspirado naquela paisagem. Como a cidade é muito pouco conhecida, tá sempre vazio, é muito tranquilo. Você vai lá, você vê o quarto onde o Van Gogh faleceu. Obviamente, lá dentro do quarto não pode tirar fotos, nem em respeito à memória dele, né, do Vicente. E você vê essas paisagens super bonitas. Outro lugar ideal pra você fazer um pedido de casamento, que eu também fui sozinha, mas tudo bem, não tem problema, Deus proverá. E pra finalizar, outro passeio, caso você goste de Revolução Francesa, que é uma cidade vizinha que tem um castelo chamado Fontainebleau. Bom dia, família! Aqui, hoje talvez eu não saia desse passeio, simplesmente porque a princesa veio no castelo. Ai! A cidade de Fontainebleau, pessoal, ela é famosa pelo seu castelo, né? O Château de Fontainebleau, que é um dos castelos onde o Napoleão viveu, né? Então lá, se você gosta de era napoleônica, essas coisas, tem um dos castelos onde ele passou seu tempo. E pra gente que mora no Brasil, né, onde não tem castelos, é uma forma de você ver o primeiro castelo da sua vida sem você gastar muito tempo com isso, né? Porque Fontainebleau é a 1 hora de Paris. Claro que existem outras cidades que dá pra você ir e voltar de Paris no mesmo dia, só que essas são as cidades que eu visitei, então por isso que eu tô recomendando pra vocês. E basicamente era isso tudo que eu tinha pra contar. Esse é um roteiro de todas as viagens de Paris que eu já fiz. Claro que eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Igual eu mencionei pra vocês. Eu fui lá 4 vezes e da última vez que eu fui, eu tava fazendo um intercâmbio, passei 1 mês na cidade. Então deu pra eu explorar bastante. Tenho certeza que você vai gostar. Paris é uma cidade mágica, uma cidade que, assim, linda, maravilhosa. Aprende umas frases básicas em francês só pra você puxar o saco deles e pra eles serem mais gentis com você, tá? Porque francês pode ser difícil de vez em quando, mas se você fala um pouquinho em francês, ele já,
tão de boa. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo, compartilha pra valorizar o meu trabalho. E no meu Instagram, pessoal, tem nos destaques todos os stories que eu postei durante a viagem. Então, se você quiser ver um pouco mais das viagens que eu já fiz por lá, recomendo bastante. Muito obrigada pela paciência, um beijo e au revoir!